A vida era uma droga para o patético Mahiru, quando seus pais morreram em um acidente. O pobre garoto logo se tornou órfão, e nenhum dos parentes estava disposto a acolhê-lo, porque o custo de vida agora é exorbitante de qualquer forma. Felizmente, o tio do pirralho decide intervir e fazer o que o bando de perdedores não pôde fazer, adotar seu pequeno sobrinho. Mahiru agora tem 15 anos, e ele se tornou um perdedor que afirma amar coisas simples. Um dia, ele pega um gato de aparência estranha na rua e decide chamar o gato de Kuro, sem saber que algo sinistro estava prestes a acontecer. Na escola, os alunos estão se preparando para o festival escolar e sugerem que os alunos escolham papéis especiais. Um aluno sugere que Mahiru seja escolhido para providenciar os trajes, mas outro reclama que Mahiru já está fazendo demais. Eles são interrompidos por Mahiru, que chega com tigelas de biscoitos para os alunos. Os alunos o cercam e ficam impressionados com o quão deliciosos os biscoitos são. Quem diria que um órfão poderia aprender a cozinhar tão bem? Pouco depois, Mahiru anuncia mais uma vez que assumirá o papel de fornecer fantasias para seus colegas, além da tarefa de fornecer comida. No caminho para casa, Mahiru e seus amigos discutem como Mahiru sempre assume muitas tarefas nas atividades da turma. Ele explica que acha problemático quando todos procrastinam e evitam uma tarefa, e que prefere fazê-la, pois é mais simples assim. Ryusei acha que é uma mentalidade boba, já que todos acabam não fazendo nada, porque ele simplesmente vai fazer. Os amigos continuam conversando e rindo até chegar a hora de Sakuya se despedir. Sakuya os avisa que há rumores de vampiros em certas áreas e que devem ter cuidado sempre que forem fazer compras. Os outros acham que ele tem um parafuso solto, mas ele lhes conta sobre os estranhos assassinatos na cidade e as lesões incomuns infligidas nas vítimas. Os amigos zombam de Sakuya por acreditar em tais rumores e o repreendem. Depois, Mahiru deixa os outros para lavar a roupa. Mahiru está preocupado com Kuro quando chega em casa. Ao entrar em seu quarto, percebe que a TV está ligada e se pergunta se a deixou assim. No entanto, Mahiru fica assustado ao ver alguém em sua casa. A figura está sentada em frente à TV e comendo. Ele se vira e vê Mahiru se aproximando, mas o ignora. Mahiru fica assustado e ataca o estranho com uma vassoura. A tentativa é inútil, pois a figura desvia facilmente e salta sobre Mahiru. A figura ainda ignora Mahiru e se afasta. O furioso Mahiru se prepara para atacar uma segunda vez, mas ele cai e puxa a cortina, permitindo que raios de sol entrem no quarto. A figura muda imediatamente sob a luz do sol e se torna Kuro, o gato que Mahiru pegou. Mahiru fica chocado, e Kuro volta a ser humano quando as cortinas são fechadas novamente. Ele pergunta o que Kuri é, e descobre que Kuri é um vampiro. Mahiru entra em pânico e tenta expulsar Kuro de seu quarto, mas Kuro implora que não quer ser jogado ao sol. Mahiru se lembra dos avisos de Sakuya e fica assustado, mas Kuro o assegura de que não tem intenção de beber o sangue de um perdedor patético e feio como Mahiru. Ele diz a Mahiru que irá embora quando escurecer e avisa Mahiru para não dizer seu nome enquanto ele estiver em sua forma humana. Mahiru afirma que não sabe qual é o nome do estranho, dizendo que só o chamou de Kuro, porque pensou que ele era um gato. De repente, um anel de luz brilhante aparece ao redor do pescoço de Kuro e do braço de Mahiru. Quando isso acontece, Mahiru exige saber o que ele quis dizer e continua a importunar o preguiçoso Kuro. Depois de um tempo, Kuro decide explicar o que aconteceu. Ele explica que é um tipo especial de vampiro que forma um contrato com um mestre. Eles só podem tomar sangue de seu mestre e têm que obedecer às ordens do mestre. Kuro diz a Mahiru que o que aconteceu foi a fase inicial, mas temporária do contrato. E se ele não beber o sangue de Mahiru nas próximas 24 horas, então o contrato seria automaticamente anulado. Mahiru fica aliviado e joga Kuro para fora de sua casa. No entanto, ele logo descobre que, até o contrato ser cancelado, eles só podem ficar a uma certa distância um do outro, e os dois perdedores estão presos juntos pelas próximas 24 horas. Presos juntos, os dois perdedores mal conseguiam se dar bem. Kuro pergunta sobre os pais de Mahiru, já que não os viu, e descobre que eles se foram. Kuro se pergunta se é por isso que ele foi gentil o suficiente para tirá-lo das ruas, embora Mahiru só tenha complicado as coisas para ambos. Mahiru se lembra de que precisa encontrar seus amigos, mas Kuro lembra de que eles não podem ficar longe um do outro. No entanto, Mahiru agarra Kuro e sai para encontrar seus amigos de qualquer maneira. Assim que Mahiru sai da sala, ele ouve um som que o assusta, mas pensa que é sua Imadi e vai embora. Mahiru tenta convencer seus amigos de que seu novo gato é um vampiro, mas eles não acreditam nele. Mahiru tem certeza de que Sakuya teria acreditado nele, e ele tenta transformar Kuro em sua forma humana. Infelizmente, o gato astuto não responde a nenhuma das travessuras de Mahiru. Em uma fração de segundo, Mahiru vê uma sombra estranha no espelho enquanto um artista de rua aparece ao lado deles. O bobo da corte causa um tumulto e tira espadas de seu chapéu para divertir os estudantes. Mahiru fica confuso com o que aconteceu, mas fica cauteloso com o bobo da corte. Todos os outros estão fascinados, exceto Ryusei, que se prepara para sair com Mahiru e seu amigo. O bobo da corte para Ryusei e pergunta zombeteiramente ao público por que ele parou Ryusei. O bobo da corte de repente morde o pescoço de Ryusei, fazendo o sangue jorrar por toda parte. Todos entram em pânico e começam a correr enquanto o bobo ri e pula ao redor. Todos os outros fogem para observar de longe, enquanto os amigos de Ryusei ficam com ele, aterrorizados. O bobo revela que é um vampiro e informa Mahiru que ele sabe sobre Kuro. Mahiru pergunta se ele é amigo de Kuro, mas o bobo responde que detesta Kuro e matará Mahiru se ele proteger o gato.
De repente, Kuro aparece e ataca o Bobo. Mahiro fica surpreso e questiona Kuro, mas Kuro simplesmente o ignora e pede que eles fujam, arrastando Mahiro junto. Mahiro para e insiste que eles voltem para lutar contra o Bobo, mas Kuro se recusa, pois não tem intenção de lutar contra outro vampiro. Mahiro decide salvar seus amigos sozinho e corre de volta para a rua. O Bobo se aproxima de Ryusei para atacá-lo mais uma vez, mas Mahiro aparece e tenta conter o Bobo sozinho. Ele decidiu parar o Bobo, mesmo que isso lhe custe a vida, e pede aos amigos que fujam. O Bobo fica furioso e se prepara para atacar Mahiro, mas Kuro aparece e salva Mahiro com seu próprio corpo. Kuro reclama que está fraco porque não toma sangue há um século e pede a Mahiro que fuja com seus amigos enquanto pode. Mahiro responde forçando seus pulsos na boca de Kuro, fazendo com que Kuro tome seu sangue e forme um contrato real. Kuro admite que Mahiro agora é sua Eva, e ele é um servo. A expressão de Kuro muda drasticamente enquanto enormes garras escuras aparecem em suas mãos. Ele avança contra o Bobo da corte e o corta em um movimento rápido. Kuro se prepara para acabar com ele, mas Mahiro o segura e o impede à força. O Bobo da corte se transforma em um boneco e informa Mahiro que não está morto. Quando questionado, ele revela que atacou Mahiro e Kuro porque foi enviado por seu próprio mestre, Tsubaki. Kuro insiste que não faz ideia de quem é Tsubaki antes de o gato preguiçoso se deitar de exaustão. Mahiro se pergunta quem é Tsubaki e quão assustador Kuro foi quando lutou contra o Bobo. Mahiro também desmaiou devido à exaustão. Enquanto isso, uma figura observa todo o evento de longe e dá uma risada sinistra quando tudo termina. No dia seguinte, Mahiro acorda em seu quarto. Ele pega Kuro e se pergunta se tudo o que aconteceu foi um sonho, mas quando o gato fala, ele tem certeza de que tudo o que aconteceu no dia anterior foi real e que sua vida está bagunçada. Mahiro chega à escola e pergunta por Ryusei a Sakuya. Ryusei aparece bem a tempo junto com Koyuki. Mahiro fica aliviado ao ver Ryusei e pergunta se Ryusei está bem. No entanto, ele logo descobre que Ryusei e Koyuki não sabem o que aconteceu no dia anterior. Eles zombam dele quando ele fala sobre o Bobo da corte vampiro e insistem que os ferimentos de Ryusei foram de um acidente. Mahiro só podia se perguntar quem tinha acesso à tecnologia dos Homens de Preto para apagar as memórias de seus amigos. Mahiro se pergunta como os outros podem ter memórias diferentes das dele. Ele está incomodado com o irritante Kuro, que reclama de ficar na bolsa de Mahiro. Quando Mahiro abre a bolsa, ele encontra o boneco Bobo da corte. O Bobo protesta que precisa de sangue e quer voltar para Tsubaki, mas Mahiro o ignora. Enquanto caminham na rua, Mahiro tenta descobrir o que Kuro sabe sobre outros vampiros e possivelmente Tsubaki. De repente, começa a chover e eles aparecem dentro de uma cúpula vermelha como sangue. Eles são abordados por um perdedor que parece um Shinigami de terceira categoria da Soul Society. Ele pede a Mahiro para contar sobre sua experiência recente, e o falante boneco de Bobo responde de dentro da bolsa. Mahiro fica com medo e Kuro tenta evitar a confrontação. Eles ficam chocados ao perceber que a figura excêntrica já está com a bolsa de Mahiro nas mãos, e ele tira o boneco Bobo da corte. O boneco Bobo da corte se refere à figura como Tsubaki. Quando Mahiro aprende o nome, ele rapidamente fica assustado. Tsubaki aparece ao seu redor antes que ele possa responder, e esse Aizen de baixo orçamento zomba de Mahiro. Tsubaki joga Kuro no chão e este se transforma em sua forma humana. Tsubaki se refere a Kuro como seu irmão mais velho, mas Kuro afirma que não faz ideia de quem é o estranho louco. Tsubaki decide listar os 7 irmãos Servamp. O mais velho é Kuro, referido como o Sleepy Ash da preguiça. O próximo é Orgulho, depois Inveja, Ira, Ganância, Gula e Luxúria. Enquanto esses 7 são chamados de os verdadeiros irmãos Servamp, Tsubaki revela que ele é o Servamp final, Melancolia. Mahiro fica chocado com quantos irmãos Kuro tem, e o perdedor bobo se pergunta se todos eles são gatos. No entanto, ele descobre que Kuro é o único gato e Tsubaki se transforma em uma raposa. Ele luta com Kuro por um instante antes de voltar à sua forma humana. Mahiro pergunta a Tsubaki o que ele espera ganhar matando pessoas, e logo descobrimos que esse psicopata não tem motivos reais, exceto seu ódio pela humanidade. Ele fica ainda mais furioso quando Mahiro afirma que os humanos são inocentes, porque ele acredita que ninguém é inocente, especialmente seus irmãos, que estão tentando apagar sua existência a todo custo. Ele puxa uma espada de seu kimono e pede a Kuro para convocar o resto de seus irmãos para que ele possa destruí-los juntos. Ele ataca Kuro, mas Kuro bloqueia o primeiro golpe. Mahiro oferece sangue, mas Kuro recusa, pois está com muita preguiça e não quer lutar. Tsubaki continua seu ataque e derruba Kuro. Mahiro tenta correr em direção a Kuro para ajudá-lo, mas Tsubaki apenas chuta Kuro para mais longe. Tsubaki agarra Mahiro e informa que quer uma guerra porque guerras são divertidas. Tsubaki reclama que ninguém o entende ou conhece de qualquer maneira, e seus desejos são algo que eles não conseguem entender. De alguma forma, Mahiro acha o sentimento familiar e se lembra de como se sentiu depois de perder seus pais. Ele permaneceu em um estado de negação e constantemente evitou seus amigos até que seu tio o ajudou. De repente, temos uma sessão de terapia de qualidade quando nosso garoto começa a falar com o psicopata assassino em série sobre por que se sente assim. Tsubaki fica surpreso com a audácia de Mahiro e ri. Ele insiste que a melhor maneira de lidar com seus sentimentos é uma guerra total onde todos morreriam inadvertidamente. Mahiro promete parar Tsubaki.
Ele ameaça que simplesmente fará um contrato com Tsubaki e o forçará a obedecer como um Servamp. Tsubaki ri e se prepara para atacar Mahiru, quando Kuro pula para salvar Mahiru. De repente, os dois desaparecem sem deixar rastro, deixando Tsubaki e sua boneca em seu estranho domo de sangue. A boneca bobo da corte pede a Tsubaki para perseguir Mahiru e Kuro, mas Tsubaki recusa e vai embora. A cúpula desaparece num instante e eles aparecem novamente na rua. Enquanto isso, Kuro e Mahiru aparecem em um beco. Mahiru se pergunta como escaparam de Tsubaki, e Kuro explica que outro Servamp os salvou. Os dois são surpreendidos por duas garotinhas que pedem para eles irem, e antes que possam recusar, outro cara aparece em uma cadeira e insiste que eles o acompanhem. Dentro do veículo do estranho, ele se apresenta como Misono, o Eve do Servamp de todo o amor da luxúria. Mahiru fica encantado ao encontrar outro Luke como ele, e se pergunta se Tsubaki também tem um Eve. Eles chegam à mansão de Misono, e Misono tira sua cadeira do nada para se sentar assim que sai do veículo. Mahiru o repreende por ser preguiçoso, mas descobre que Misono tem um corpo fraco e precisa de descanso constante. Uma borboleta aparece e Misono a chama de Lily. A borboleta se transforma no Servamp da luxúria. Misono repreende Lily por tentar se despir, e eles convidam os outros para entrar na mansão. Dentro da mansão, Mahiru descobre que Lily é responsável por fazer seus amigos esquecerem o que aconteceu quando foram atacados pelo bobo da corte vampiro. Mahiru fica encantado por conhecer um Eve experiente e seu Servamp, e espera aprender muito com eles. No entanto, as coisas tomam um rumo drástico quando eles entram em um salão. As portas se fecham, e Misono senta-se novamente em sua cadeira. Ele chama Lily para beber do seu sangue, e uma foice aparece nas mãos de Lily. Misono reclama que Mahiru foi inútil contra Tsubaki e não tem nenhuma experiência no uso de um Servamp. Ele insiste que Mahiru deve se tornar seu escravo e obedecer aos seus comandos. Lily balança sua foice, e eles mal conseguem desviar a tempo. Ele pede que se tornem escravos de Misono, mas Mahiru recusa. Ele escapa da sala com Kuro e sai correndo da mansão. Ele se pergunta que tipo de psicopata eles são. Infelizmente, a rota não leva para fora da mansão, mas sim para um jardim. Mahiru se vira e encontra tantas crianças pequenas olhando para eles através das janelas. O tolo Mahiru pensa que todos são filhos de Lily, mas Lily aparece e responde que eles são apenas sua subclasse, vampiros inferiores feitos por Servamps e leais aos vampiros que os criaram. Eles explicam que crianças pequenas e outras subclasses estão sendo alvo de Tsubaki, e é por isso que precisam da ajuda de Mahiru. Mahiru entende que Misono quer ajudar a todos, e ele concorda em ajudar como amigo, mas não como escravo. Misono aceita a proposta e promete ensinar Mahiru a se tornar um melhor Eve e encontrar sua própria arma. Mais tarde, Mahiru e Sakuya vão às compras. Sakuya pergunta por que Mahiru está sempre com o gato, e Mahiru responde que é um animal de estimação comum. Sakuya dá a Mahiru uma pulseira que comprou para ele. Quando os dois saem da loja, Mahiru sente uma figura sinistra o seguindo, mas acha que é apenas sua imaginação. Antes de os dois se separarem, Sakuya pergunta se Mahiru está escondendo algo dele, mas Mahiru garante que não, eles se despedem. No entanto, Sakuya é subitamente atacado a caminho de casa. Mahiru está na mansão de Misono com Kuro, e Misono repreende Kuro por ser preguiçoso demais para ensinar seu Eve a conseguir uma arma. Mahiru expressa seu desejo de ter uma arma porque quer estar melhor equipado para proteger seus amigos. Kuro pede a Mahiru para fechar os olhos, e ele de repente aparece em um plano diferente. Uma sombra sinistra aparece diante dele com confete e deseja-lhes um feliz aniversário. A criatura diz a Mahiru que ele está dentro de Kuro e o leva para onde ele conseguirá uma arma. A criatura explica que é uma parte de Kuro e é responsável pelo poder. Eles chegam a uma pilha de caixas e ela pede a Mahiru para escolher uma. Mahiru pega uma caixa e uma vassoura preta aparece. O maior acúmulo até agora, e a sorte do irmão é um lixo. O cara realmente vacilou e escolheu uma vassoura. A vassoura se transforma em uma tatuagem ao redor do pulso dele, e ele a cobre com o presente de Sakuya. Vemos Tsubaki e o bobo da corte fazendo uma refeição em um restaurante. Eles parecem estar esperando por alguém, e uma figura logo chega. Arrasta um corpo para dentro do restaurante e todos no restaurante fogem. Descobrimos que essa figura é Sakuya, e ele também é um vampiro. O corpo com ele é uma subclasse que provavelmente estava espionando-o. Tsubaki pergunta se Sakuya não está preocupado que os outros alunos descubram que ele é um vampiro, mas Sakuya não se importa. Ele está apenas cheio de ódio por mentirosos. Enquanto isso, Mahiru luta para invocar sua vassoura. Ele pede conselhos a Misono e Lily. Eles explicam que ele precisa formar uma determinação e força de vontade mais fortes para conseguir invocar a arma. Lily aconselha que ele pense nas coisas que quer proteger e use isso como um impulso para invocar a arma. Mahiru pensa e determina que seu único desejo é proteger seus amigos e todos que lhe são queridos. Ele até sugere apresentá-los a Misono e Lily. Misono pede para ele não fazer isso, pois eles só se envolveriam em tudo e estariam em perigo. No entanto, Mahiru acredita que não há mal em apresentá-los a Misono, já que agora são amigos. Mahiru promete proteger seus amigos com tudo o que tem e que Kuro o ajudaria. O apático Kuro simplesmente concorda em fazer o que Mahiru lhe pedir. A marca brilha, mas Misono adormece antes de poder explicar o que significa. Bro acha que ele é a Bela Adormecida. Lily explica que Misono tem uma condição que o faz adormecer em um horário específico e sugere que continuem o treinamento no dia seguinte. No dia seguinte, Mahiru procura por Sakuya na escola e descobre que Sakuya está ausente há alguns dias.
Mahiru está preocupado porque ligou para Sakuya várias vezes, mas não conseguiu falar com ele. Ele promete aos outros que visitará a casa de Sakuya depois da aula. Ele revela alguns dos figurinos que já preparou e todos os adoram. Após a aula, Mahiru compra uma refeição com a intenção de ir à casa de Sakuya. No entanto, as coisas começam a ficar estranhas quando Kuro pergunta quem é Sakuya. Mahiru tenta responder casualmente, mas logo percebe que mal se lembra de algo sobre seu amigo de infância. Ele não faz ideia de quem são os pais de Sakuya ou como eles morreram. Ele não consegue se lembrar de como se conheceram ou onde Sakuya mora, apesar de ter uma vaga lembrança de que esteve na casa de Sakuya muitas vezes. Enquanto ele luta para se lembrar, Sakuya aparece atrás dele e o chama. Mahiru ficou surpreso, mas repreendeu Sakuya por desaparecer da escola. Sakuya explica que se envolveu em um acidente e teve que ficar em casa por um tempo. Mahiru oferece a ele a comida que comprou, mas de repente eles ouvem um grito. Sakuya pede a Mahiru para confiar nele e o leva para um lugar deserto. O Mahiru, que está sem cérebro, confia em Sakuya porque tem uma célula e meia no cérebro. Ele se vira e pergunta a Mahiru se ele tem contado mentiras. Mahiru se pergunta o que está errado e pede a Sakuya para parar de agir estranho. De repente, Mahiru e Kuro estão amarrados com uma série de cordas e Kuro está preso com espadas. O vampiro bobo desce do topo de um prédio e fica ao lado de Sakuya. Kuro eventualmente anuncia que Sakuya é uma das subclasses de Tsubaki. Sakuya pede a Mahiru para começar a relembrar todas as suas memórias juntos, e Mahiru percebe que não tem memórias de infância com Sakuya. Sakuya ataca Mahiru com adagas, mas Kuro o protege com seu corpo, recebendo os ferimentos de Sakuya e do bobo. Sakuya explica que eles podem encontrar fraquezas nos humanos através das emoções e hipnotizá-los, e que foi muito fácil hipnotizar Mahiru e plantar todas as memórias em sua cabeça. Sakuya está furioso porque Mahiru mentiu para ele sobre Kuro quando ele perguntou e recusa a desculpa de Mahiru de querer proteger seus amigos. Sakuya continua a ter um colapso, e Mahiru pede a Kuro para ajudar. No entanto, Kuro recusa porque Mahiru não tem uma determinação. Ele não sabe se Mahiru quer Sakuya morto ou quer protegê-lo, e o poder que ele pode extrair do sangue de Mahiru depende apenas da determinação de Mahiru. Enquanto Mahiru luta com o dilema, Misono e Lily aparecem. Eles libertam Kuro e Mahiru das cordas, e Lily ataca o Jester Vampiro com a sua foice. Enquanto isso, Misono enfrenta Sakuya sozinho, e Mahiru explica que Sakuya é um de seus amigos. Misono expressa seu desgosto e diz a Sakuya que ele protegerá Misono dele. Enquanto Lily luta com o Jester, Misono de repente invoca sua cadeira e a usa para prender o Jester. O Jester luta, mas não consegue se libertar até que Lily o alcança e o atinge com sua foice. O Jester cai no chão, completamente imobilizado. Eles se voltam para Sakuya e Misono expressa sua decepção por ele trair Mahiru. A expressão de Sakuya de repente muda, e ele começa a se arrepender de suas ações em relação a Mahiru. Lily avisa que é uma armadilha, mas Misono já está hipnotizado e solta Lily. O Jester paralisado de repente se moveu como um fantoche e cortou a perna de Lily, enquanto Sakuya atacava Misono com suas adagas. Eles percebem que há uma terceira subclasse usando cordas. Mahiru está furioso e vê Misono cair. Sakuya pega Mahiru antes que ele possa se mover e segura uma adaga em sua garganta. Ele diz a Mahiru que nunca gostou de nenhum dos momentos que passaram juntos, e que não sente nada por eles além de uma vontade avassaladora de destruí-los. Ele continuou a pressionar Mahiru, mas enquanto falava, uma mulher apareceu em sua mente e o chamou por contar mentiras a Mahiru para provocá-lo. Sakuya para e se vira para encontrar a figura. Kuro pede a Mahiru para escapar com ele enquanto ainda tem a chance, mas Mahiru recusa e insiste que deve vingar Misono. Tsubaki aparece ao lado de Otogiri, o marionetista, e observa Mahiru com expectativa. A vassoura aparece e Mahiru começa a bater em Sakuya. Ela inflige feridas terríveis em Sakuya, mas o furioso Mahiru continua a atacá-lo. Descobrimos que tudo fazia parte do plano de Sakuya para que ele pudesse morrer pelas mãos de Mahiru. Dentro da mente de Kuro há tumulto. A criatura em sua mente informa que suas mentes estão transbordando uma da outra, e a raiva de Mahiru está sendo amplificada. Kuro volta à realidade e morde o pescoço de Mahiru. Imediatamente, Kuro é envolvido por uma energia estranha e o tumulto dentro dele começa a fluir para fora. Uma criatura sombria aparece das costas de Kuro, e a energia começa a engolfar todos. Este Jinchuriki de baixo orçamento assusta Otogiri e ele se volta para Tsubaki em busca de ajuda. Otogiri percebe que Tsubaki se foi, e ela começa a afastar a outra subclasse de Kuro. No entanto, Sakuya luta para resgatar Mahiru. Ele confessa que disse tudo o que disse para enfurecer Mahiru para que Kuro o matasse. Fale sobre enredos de redenção malucos. De repente, Kuro é atingido por trás e cai no chão. Vemos outro Servamp e é Eve. Ele ordena que o Servamp pare Kuro e aparece acima de Kuro com armas, atirando até que Kuro se transforme de volta em um gato. Otogiri instantaneamente escapa com Sakuya e o inútil Jester. Um carro aparece em seguida e Lily ajuda Misono a entrar no veículo. Mahiru assegura a Lily que ficará bem e pede para ele cuidar do ferido Misono. Quando o veículo parte, Mahiru se culpa pelos ferimentos de Misono, mas o estranho Eve o assegura de que Misono sabia muito bem no que estava se metendo. O Eve apresenta seu Servamp como inveja, mas ele o chama de Jotojo. Mahiru descobre que o Eve é um antiquário que também é muito excêntrico, com alguns parafusos soltos,
Ele se desculpa por ter sido muito agressivo ao tentar e reconhece a falta de determinação de Mahiru para matar Sakuya. Ele informa Mahiru que ficaria feliz em ensiná-lo a dissolver seu contrato com Kuro se ele achar que a vida de um Eevee é inadequada para ele. O Eevee explica que no instante em que você perde o controle de si mesmo, o poder do Servamp o envolverá, e avisa Mahiru para ter cuidado. Quando chegam em casa, Kuro se pergunta se Mahiru irá para a escola. Mahiru descobre que os ferimentos de Kuro foram curados e fica aliviado. Kuro pergunta se Mahiru se arrepende de tê-lo acolhido, mas Mahiru não responde. Ele não se arrepende de ter acolhido Kuro. Ele está apenas incerto sobre o que deve fazer com seus novos poderes. Enquanto caminha pelas ruas, Mahiru encontra Tsubaki em um restaurante e Ramos. Ele fica chocado ao ver o demônio comendo casualmente no restaurante sem preocupação. Ele pergunta a Tsubaki por que ele fez de Sakuya seu subordinado. Tsubaki narra o passado de Sakuya para Mahiru. Sakuya tinha pais abusivos que faziam de tudo para ganhar dinheiro. Uma noite, eles forçaram a irmã dele a cometer suicídio para que pudessem ganhar dinheiro com o seguro de vida dela. Eles o obrigaram a prestar uma declaração falsa à polícia, tornando-o cúmplice da fraude. Alguns anos depois, eles forçaram Sakuya a fazer o mesmo. No entanto, Tsubaki o salvou quando ele estava morrendo. Mahiru descobre que uma subclasse é formada quando um humano moribundo bebe o sangue de um Servamp. A subclasse também não tem escolha a não ser obedecer a todas as ordens dadas pelo Servamp. Tsubaki zomba de Mahiru ao notar seu choque. Mahiru está tão furioso que começa a tremer. Tsubaki decide ir embora depois que tanta intenção assassina começa a sair da bolsa de Kuro. Tsubaki revela que não tem intenção de lutar e deixa o congelado Mahiru no restaurante. Mahiru tentou o máximo que pôde se mover, mas permaneceu congelado. Ele começa a pensar no trauma que Sakuya deve ter sofrido ao crescer e se culpa por não ter se esforçado mais para entender a dor de Sakuya. Lembrando as palavras icônicas de seu tio Ben, nosso garoto sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele pode nunca se tornar Hokage, mas pelo menos deve se esforçar para salvar seu Sasuke. Mahiru se apressa e volta para sua escola, correndo o mais rápido que pode. Ele esbarra em um nerd de óculos, mas o nerd tem tanta aura que tem um travesseiro preparado para amortecer sua queda. Ele assegura ao Mahiru que nada surpreende um jogador como ele, que está sempre pronto. Mahiru ignora 4 olhos e continua para a sua aula. Os outros ficam encantados ao vê-lo, mas todos esqueceram quem é Sakuya. Eles foram informados de que Sakuya havia se transferido para outra escola. Ryusei reclama que, embora se lembre da personalidade de Sakuya, ninguém consegue se lembrar de como Sakuya é fisicamente. Mahiru assegura a eles que encontrará Sakuya se ele participar do festival da escola. Enquanto isso, Mahiru continua a enviar mensagens para Misono, que se recusa a responder. Lily responde as mensagens em vez disso e finge ser Misono. Misono não está furioso, ele está apenas triste por não ter conseguido proteger Mahiru, apesar de ter feito uma entrada tão grandiosa. Ele reclama que quer se tornar ainda mais forte para proteger os outros ao seu redor. No dia seguinte, o festival escolar começa. Ryusei e Koyuki desfilam pelos corredores e passam por Sakuya, mas não conseguem reconhecê-lo. Sakuya fica surpreso ao vê-los com um cartaz dizendo que estão esperando ele voltar. Enquanto Sakuya está distraído, Kuro de repente pula em seu rosto, atordoando-o por um tempo. Mahiru aparece instantaneamente e chama Sakuya, pedindo para ele conversar. No entanto, Sakuya começa a correr e pede para Mahiru ficar longe. Ele diz um monte de coisas dolorosas, mas Mahiru assegura-lhe que sabe de tudo, e que o truque não funcionaria uma segunda vez. Eles chegam ao telhado da escola e Sakuya fica na beira. Ele lembra Mahiru que a maioria das suas memórias juntos são falsas, e que eles se conhecem há apenas um ano. Mahiru ainda insiste para que Sakuya volte, mas Sakuya salta. Surpreendentemente, Mahiru pula atrás de Sakuya e o agarra. Ele imediatamente invoca sua vassoura e voa em direção a uma árvore. Sakuya fica surpreso e pergunta se ele sabia que a vassoura podia voar, mas Mahiru revela que não sabia que era Harry Potter até pular. Ele só tenta porque um gato preto com uma vassoura grita, bruxa. Sakuya acha isso hilário e os dois começam a rir. Sakuya explica que Tsubaki tem sido a única ajuda e apoio que ele teve em todos os seus momentos sombrios. Mahiru entende isso, pois sente o mesmo em relação ao seu tio. Mahiru promete a Sakuya que lutará e derrotará Tsubaki para libertar Sakuya. Sakuya fica encantado, mas sai de repente. Mahiru se vira para Kuro e pede ajuda, prometendo ficar forte o suficiente para lutar e derrotar Tsubaki até que seu amigo esteja livre. Enquanto isso, Sakuya corre. Lembra-se da primeira vez que encontrou Mahiru, e fica emocionado com o quanto Mahiru foi querido. Vemos Kuro jogando um videogame enquanto Mahiru luta para abrir uma carta. Ele se aproxima de Kuro com a carta pedindo ajuda, mas Kuro afirma que é uma brincadeira estúpida e a pega. Enquanto isso, uma figura misteriosa parece estar espionando Kuro e Mahiru em uma instalação escondida. Tsubaki e suas subclasses estão sentados juntos jogando. Ele está sentado com Shamrock, que é uma subclasse com um tapa-olho. Otogiri e o bobo da corte vampiro também estão sentados à mesa, enquanto Sakuya permanece na janela. Quando Tsubaki solicita um relatório, Shamrock assegura-lhe que tudo está indo conforme o plano. Ele expressa sua preocupação com Sakuya, que ele acha que os trairia mais cedo ou mais tarde. Tsubaki ignora Sakuya e está absorto em seus planos malignos, obcecado com toda a destruição que estão prestes a causar. Kuro continua a se tornar mais popular entre os estudantes por causa de sua reputação como um gato com inteligência de nível humano.
Eles se reúnem para aplaudir e dar presentes a ele. Era o último dia do semestre, e os alunos saíram da escola para as férias de verão. No caminho para casa, Mahiru repreende Kuro por não ser cuidadoso o suficiente perto das pessoas e avisa que seu disfarce pode ser descoberto. Kuro assegura a Mahiru que não há nada com que se preocupar. Eles chegam ao festival de verão e Mahiru fica chocado com a rapidez com que ele recebeu tantos presentes de todos os outros. Enquanto aguardam o início dos fogos de artifício, Shamrock aparece e entrega uma caixa a Mahiru. Eles nunca conheceram Shamrock, então não têm ideia de quem ele é. Ele diz a Mahiru que a maleta deve pertencer a alguém no festival, e pede a Mahiru para encontrar o dono antes que os fogos de artifício comecem, porque ele está prestes a sair. Shamrock vai embora antes que Mahiru possa processar o que aconteceu, mas ele se dirige ao parque para encontrar o dono de qualquer maneira. Enquanto Mahiru procurava pela multidão, ele esbarrou em uma figura carregando uma caixa. Ele pede desculpas e descobre que essa figura está procurando por outra pessoa. Mahiru aconselha que ele anuncie nos alto-falantes e sugere que vão juntos, já que ele também pretendia anunciar a maleta perdida. Enquanto caminham, Mahiru fica curioso sobre a caixa e pergunta o que é. Ele descobre que é um caixão de verdade e que é para um vampiro dormir. Mahiru ficou assustado e paralisado, mas todo o parque foi subitamente abalado por uma explosão. Mahiru está chocado, e alguém grita que a fonte é uma maleta prateada de um estranho com um tapa-olho. Mahiru percebe instantaneamente que a caixa com ele também contém uma bomba. Ele se pergunta qual pode ser o próximo passo, porque tem certeza de que a bomba explodirá antes dos fogos de artifício começarem. Ele diz ao estranho que não tem escolha a não ser confiar nele, então ele convoca Kuro. Kuro tira sangue de Mahiru, e os dois saltam no ar. O estranho reconhece Kuro como um ser vamp. Kuro e Mahiru saltam para o céu e jogam a maleta. Infelizmente, a explosão não acontece. Shamrock observa à distância e fica encantado com o caos que está causando. O estranho pega a maleta e a coloca em seu caixão. A caixa explode dentro do caixão, mas não é afetada. Fumaça escapa do caixão e Mahiru fica impressionado com o feito. Ele pergunta quem é o estranho, e ele se apresenta como Tetsu. O caixão se abre e um morcego chamuscado escapa de dentro do caixão. Tetsu se refere ao morcego como Hyug e afirma que estava procurando por ele. Kuro reconhece o morcego como o ser vamp do orgulho. Enquanto isso, Misono recebe uma ligação de seu pai sobre sua saúde enquanto está no hospital. Ele assegura ao pai que ficará bem e não se meterá em problemas. Assim que a ligação termina, Lily garante a ele que ainda poderá ajudar Mahiru assim que se recuperar. Tetsu ofereceu um pouco de seu sangue a Hyug, e isso ajudou Hyug a se curar muito mais rápido. Ele eventualmente faz sua grande entrada e se apresenta com todo o seu orgulho. Hyug até tira um tempo para narrar como conheceu Tetsu, que foi a extremos para garantir que qualquer um, incluindo Hyug, pudesse ficar em seu resort. Hyug fica sério e explica que as explosões foram todas orquestradas por Tsubaki. E ele sabe disso porque tem uma ampla rede de subclasse que o informou antecipadamente. Hyug lembra Kuro de ficar alerta, pois Tsubaki não é o único inimigo deles atualmente em ação. Mahiru volta para casa e se pergunta se o resto dos Servamps estaria disposto a se juntar a eles contra Tsubaki. Imediatamente, o médico abre e alguém puxa Mahiru para dentro e fecha o elevador enquanto Kuro fica do lado de fora. No instante em que o elevador abre, há caçadores de vampiros no elevador e outro cai do teto no ombro de Kuro. Mahiru se encontra em uma instalação e encontra o nerd de óculos da escola. O nerd se apresenta como Tsuyuki, um membro do C3. O C3 é uma parte neutra entre humanos e vampiros. Tsuyuki pergunta ao Mahiru se ele estaria disposto a trabalhar com ele para parar Tsubaki. Mahiru fica chocado e se pergunta como Tsuyuki sabe tanto, apesar de ser um estudante. Mas ele descobre que Tsuyuki apenas se fez passar por estudante para espioná-lo. Tsuyuki revela a notícia chocante de que Tsubaki costumava ser uma arma do C3 há muito tempo, mas ele escapou e desde então se tornou selvagem. Ele informa Mahiru que o C3 pretende matar todos os subordinados de Tsubaki antes de derrotá-lo. Mahiru recusa porque Sakuya é uma das subclasses de Tsubaki, e ele quer que Sakuya viva. Tsuyuki lembra Mahiru que salvar o mundo é mais importante do que qualquer um dos seus sentimentos individuais, e que Mahiru deve deixar Sakuya ir. Mahiru recusa e decide deixar a instalação. Tsuyuki diz a ele que há 52 portas, e apenas uma porta leva para fora da instalação. Ele pode aceitar a oferta e ser conduzido para fora da instalação, ou pode escolher encontrar a saída por conta própria. No entanto, se demorar muito, ele nunca verá Kuroe novamente. Enquanto isso, Kuroe está tendo dificuldades para enfrentar os caçadores sozinho. Ele está sobrecarregado e não consegue revidar, tentando desesperadamente escapar. Eles demonstram uma habilidade e coordenação impressionantes, mesmo estando um pouco enferrujados. Tsurugi, um dos caçadores, diz a Kuroe que ele não estaria em tantos problemas se simplesmente tivesse contado a Mahiru o que estava na carta. Tsuyuki diz a Mahiru que a equipe atual de caçadores perseguindo Kuroe é a unidade mais feroz deles, frequentemente referida como os cães loucos do C3. Mahiru tenta uma das portas, correndo o mais rápido que pode, e ela leva a um labirinto. Ele escolhe-se um caminho e continua correndo até voltar para a sala. Tsuyuki aumenta as apostas quando diz a Mahiru que há uma distância máxima permitida entre um Eve e seu servo. Se a distância for excedida, Mahiru começará a se sentir mal até morrer, enquanto Kuroe ficará mais fraco. Os caçadores informam a Kuroe que eles têm Mahiru, e ele congela no lugar.
Ele é imediatamente cercado por um dos caçadores. Mahiru fica furioso e invoca sua vassoura. Ele gira com a vassoura e cria um tornado que quebra o teto da instalação, abrindo um caminho para escapar. Tsuyuki admite que está perdido e que esse é o único caminho que leva para fora da instalação, mas pede a Mahiru para não confiar nos vampiros porque eles são perigosos. Mahiru retruca que confia nos vampiros porque eles são seus amigos e está disposto a mantê-los seguros. Tsuyuki revela que perdeu um ente querido para um vampiro muitos anos atrás e desaba em tristeza. Nosso Harry Potter de baixo orçamento o ignora e simplesmente deixa a instalação. Os caçadores estão se aproximando de Kuroe, mas Mahiru aparece na vassoura e escapa com Kuroe. Os caçadores recebem uma ligação e são instruídos a não perseguir o vampiro. Enquanto eles escapam, Mahiru se pergunta por que as pessoas odeiam e matam sem motivo, mas se recusam a ajudar se não houver um motivo. Ele perde o controle da vassoura e eles quase caem. Vemos os servos e suas Eves se encontrando em um resort. Mahiru reclama que eles não estão levando a sério e repreende todos. Ele insiste que não estão lá apenas para brincar, mas para discutir Tsubaki. Mahiru acha que todos estão muito relaxados e se pergunta o que Tsubaki fará a seguir, antes de ajudar o Misono, que está com a cabeça nas nuvens, a usar uma máquina de vendas. Misono sugere que eles reúnam as subclasses de Tsubaki para obter informações sobre ele. Mahiru sugere que eles entrem em contato com a Eve de Envy, mas Misono insiste que ele é perigoso. Enquanto discutem, Kyu chega e informa que uma de suas subclasses tem uma informação. Mahiru segue a pista e a subclasse descreve uma pessoa que atacou outra subclasse. Felizmente, Mahiru e Kuroe o encontram rapidamente, mas estão com muito medo de atacá-lo. Eles começam a segui-lo e notam um ouriço dentro de sua gaiola. Mahiru se pergunta por que Kuroe não tem nenhum subclasse próprio, e Kuroe explica que acha que criar um é muito problemático. Mahiru percebe que há muito que ele ainda não sabe sobre Kuroe. Quando o alvo dele sai da rua, Kuroe avisa Mahiru para não persegui-lo, mas Mahiru insiste que isso precisa ser feito. No entanto, quando ele sai da estrada, encontra o alvo esperando por ele. Mahiru fica surpreso por terem sido descobertos tão facilmente pelo garoto estranho. O garoto dá um passo para trás e de repente invoca um piano. Ele toca algumas notas e Kuroe sente seu corpo ficar pesado. A figura percebe que Kuroe está afetado e o ataca, chutando-o para cima de um prédio como uma bola. Mahiru imediatamente invoca sua vassoura para resgatar Kuroe, que está indefeso contra a enxurrada de ataques. Assim que Mahiru interfere, Kuroe se transforma em um gato e toma sangue de Mahiru. Kuroe imediatamente cura todos os seus ferimentos e se prepara para atacar novamente, pedindo à figura que libere o Servamp. A figura não hesita e solta o ouriço da gaiola, dizendo a Kuro que eles podem ficar com ele. No entanto, o ouriço se transforma em um humano e se apresenta como Lawless, o Servamp da ganância. Ele também apresenta a figura que está chutando Kuro como Angel, seu Eve. Mahiru e Kuro percebem que o Eve e o Servamp são uma dupla excêntrica, e trabalhar com eles seria difícil. Mahiru tenta convencer Angel a se juntar a eles porque Tsubaki poderia isolar e atacar Lawless. No entanto, Angel recusa e insiste que trabalha sozinho. Lawless e Kuro quase brigam, quando Lawless acusa Kuro de ser responsável por deixar Tsubaki escapar. Quando Lawless se prepara para ir embora, Mahiru pede que ele os ajude, mas Lawless apenas comenta sobre como Mahiru é normal para ser a Eve de Kuro, e vai embora. Quando eles voltam para casa, Mahiru fica surpreso ao ver Angel na TV e descobre que Angel é um artista popular conhecido como Licht. Fu diz a Mahiru que Licht está em apuros porque Lawless é o único Servamp que mata seu próprio Eve quando se cansa deles. Enquanto isso, Tsubaki aparece como investidor e compra todos os ingressos para o próximo show de Licht. Uma vez fechado o negócio, ele retorna para suas subclasses e pede que se preparem para continuar com o plano. No dia do show, Mahiru tenta entrar no salão, mas não consegue. Ele encontra um atendente que o informa que todos os ingressos foram reservados. O atendente decide levar Mahiru para dentro do salão de concertos. No entanto, a caminho do salão, Mahiru vê um dos subordinados de Tsubaki e fica cauteloso. Enquanto o concerto está acontecendo e Angel está tocando, toda a plateia de repente se levanta com armas. Lawless percebe que todos são vampiros enviados para matar Licht, mas Lawless promete defendê-lo. Mahiru corre o mais rápido que pode, esperando chegar ao salão de concertos a tempo. Eles ficam impressionados ao descobrir que Lawless matou todos os vampiros presentes sozinho. Mahiru não acredita que Lawless sozinho seja forte o suficiente para deter todos os vampiros. Licht não aprecia Lawless e o repreende. Lawless o acusa de ser apenas um ingrato e Licht ataca furioso. Lawless desvia e joga Licht contra a parede. Mahiru fica furioso e desafia Lawless. Ele admite que Lawless é forte, mas não acredita que Lawless seja poderoso o suficiente para enfrentar Tsubaki. Lawless responde atacando Mahiru, mas Kuro o salva. Lawless decide contar a Mahiru sobre sua história. Quando os 7 irmãos estavam juntos, receberam uma carta do C3 contratando-os para matar alguém. Os irmãos vampiros discutiram sobre o pedido e decidiram fazer uma votação para decidir. 3 dos irmãos votaram contra a causa, enquanto outros 3 votaram a favor. Enquanto Lawless narrava a história, Kuro ficou tão furioso que a energia emanando dele começou a cobrir o salão de concertos. Mahiru está com muito medo para se virar. Lawless percebe que Kuro está furioso e o provoca ainda mais. Enquanto isso, as subclasses relatam sua terrível perda para Tsubaki.
Tsubaki está tão desolado que se lembra de uma memória e chora. Kuro e Lawless já estão presos em um confronto. Mahiro está confuso sobre como parar os Servamps que estão lutando no palco. Felizmente, Liszt retorna e os impede, prendendo Kuro na parede com a vassoura de Mahiru. Ele também pisa em Lawless antes de invocar seu teclado mais uma vez. Ele começa a tocar uma nota que instantaneamente começa a incitar memórias nos outros. Mahiru tem memórias de sua mãe e começa a chorar. A expressão de Kuro está congelada, e Lawless corre em direção a Liszt para detê-lo. De repente, duas subclasses de Lawless aparecem e param Liszt e Lawless. Mahiru se volta para Kuro, mas Kuro não responde. Lawless percebe que uma das subclasses de Tsubaki ainda está acordada e se aproxima dele para matá-lo. No entanto, Mahiru impede Lawless e salva a subclasse. Lawless deixa cair sua espada e sai com raiva, deixando Liszt e o resto das subclasses. Um deles se apresenta como o gerente de Liszt e dá a Mahiru seu cartão, pedindo para ligar sempre que precisar de ajuda. Quando Liszt está prestes a sair, Mahiru pede para ele ensinar a usar sua arma de forma mais eficaz, mas Liszt apenas o insulta e vai embora. O gerente de Liszt também sai com a subclasse, Mahiru e o silencioso e estranho Kuro. Enquanto Lawless está saindo do local do concerto, ele é subitamente emboscado por Tsubaki que aparece atrás dele. Lawless permanece paralisado de medo enquanto Tsubaki desembainha sua espada. Vemos Misono e Lily dentro da fonte termal e Lily informa Misono que Mahiru deixou o resort sozinho. Misono fica furioso ao pensar que Mahiru pode estar em perigo e sai para buscá-lo, mas escorrega e cai. Quando Mahiru retorna, Misono o repreende por ter saído sozinho. Todo mundo sabe que o Harry Potter de baixo orçamento estaria morto se Lawless não fosse OP. No entanto, eles estão felizes que Mahiru conseguiu capturar uma das subclasses de Tsubaki. Misono sugere que eles restringam a subclasse Layla, mas Mahiru o protege porque Layla é gentil. Ryu se aproxima dele com a intenção de interrogá-lo e descobrir informações sobre Tsubaki. Mahiru pede que eles estejam preparados porque Tsubaki pode vir libertar Layla. Os outros acham que Tsubaki não se moveria por uma única subclasse, mas Mahiru sabe que Tsubaki valoriza todos os seus súditos e já demonstrou isso várias vezes. Quando os outros não acreditam em sua história, Mahiru tenta pedir a Mahiru para testemunhar, mas Kuro já está saindo da sala. Mahiru o segue para tentar falar com ele, mas a expressão de Kuro permanece hostil. Mahiru se pergunta por que Kuro continua do mesmo jeito desde sua luta com Lawless. Mahiru sabe que o rancor impedirá todos os Servamps de trabalharem juntos, e ele tenta perguntar a Kuro o que está errado. Infelizmente, a expressão de Kuro apenas piora e Mahiru fica muito assustado para perguntar mais alguma coisa. Ele simplesmente pede que Kuro volte com ele para o resort e Kuro retorna à sua forma de gato. Os dois caminham de volta para o resort com Mahiru assustado pelas ações de Kuro. Mais tarde naquela noite, Mahiru fala com Layla e lhe dá algo para comer. Layla se pergunta por que Mahiru continua a cuidar dele e Mahiru explica que não tem razão para odiar Layla ou continuar a lutar com ele. Layla revela que sente o mesmo, mas avisa Mahiru para ter cuidado com Higan, o segundo em comando de Tsubaki. No dia seguinte, Mahiru pensa no aviso de Layla. Ele percebe que Kuro não está no quarto e provavelmente dorme fora o dia todo. Ele recebeu uma ligação de Kranz, que é o gerente de Liszt. Ele informa Mahiru que Lawless está desaparecido desde sua luta no salão de concertos. Vemos Liszt lutando para se mover e ele se lembra do aviso de Lawless, de que eles não deveriam ficar muito distantes por mais de 24 horas. Enquanto descansa, uma figura aparece de repente atrás dele e informa que a pessoa que ele procura está longe. Liszt tem um mau pressentimento e se afasta da figura. Ele se lembra de como sempre valorizou a criatividade e quis fazer música. Ele encontrou Lawless como um ouriço na estrada e eles estão juntos desde então. Liszt continua a resistir à captura pela figura e começa a sofrer múltiplos ferimentos. Ele acerta um chute, mas seus ataques não afetam esse estranho inimigo. A figura estala os dedos e os ferimentos de Liszt são subitamente incendiados. O homem avisa que Tsubaki já derrotou Lawless e pede que Liszt se renda. Liszt recusa e o homem fica sério, criando um enorme pilar de fogo. Mahiru vê o pilar de fogo e pede a Kuro para acompanhá-lo para ajudar Liszt. Kuro hesita e sugere que chamem Lily e Misono. Mahiru o acusa de ser preguiçoso e Kuro não tem escolha a não ser segui-lo. Eles encontram Liszt nas mãos do homem. Ele se apresenta como Higen, uma das principais subclasses de Tsubaki. Mahiru se lembra do aviso de Layla e imediatamente convoca Kuro para lutar. No entanto, algo bizarro acontece assim que Kuro aparece e ele se derrete em uma bola de vidro. Todos ficam atônitos com o estranho acontecimento e Mahiru fica impressionado que Kuro amarelou no último minuto. Higen se aproxima de Mahiru para atacá-lo e a marca de Mahiru também desaparece. Liszt intervém para protegê-lo e cria uma esfera de piano ao redor de Higen. Higen fica impressionado e invoca chamas. Mahiru está desapontado por só poder assistir e não fazer nada para apoiar Liszt porque ele é um perdedor fraco. Enquanto Mahiru se afunda em autocomiseração, Liszt diz a ele que pode se tornar mais forte se quiser. A luta termina com Higen derrotando Liszt. Mahiru avança contra Higen para impedi-lo de sair com Liszt, mas Higen simplesmente o paralisa e desaparece antes que Mahiru se recupere. Os outros chegam ao local e encontram Mahiru. Ele explica o que aconteceu e chora por ter sido completamente inútil quando seu amigo precisou dele.
Misono encontra um telefone móvel por perto e eles deduzem que pertence a Higen. O telefone toca quase imediatamente e Misono atende a chamada. A voz do outro lado é de Tsubaki e ele afirma ser parente do dono. No entanto, Misono pede que devolvam Lawless e List se quiserem o telefone de volta. Tsubaki percebe que os Servamps e a Ziv têm o telefone, mas ele recusa a oferta ridícula de Misono. Misono informa que eles têm um dos subclasses como refém e estão dispostos a trocar sós. Afirma que ele ligará de volta quando estiverem prontos para marcar uma reunião para a troca de reféns. Tsubaki informa o resto da subclasse sobre o que aconteceu, e Shamrock insulta Higan por ter perdido o telefone. Lawless acorda em uma sala escura. Ele percebe que está amarrado e se pergunta onde está. Ele também se pergunta se List ainda está vivo, sem saber que List também foi capturado e está preso no mesmo prédio. Lawless pensa que List está morto e reforça ainda mais sua crença de que a vida não importa e que todos são apenas comuns. No resort, os Ziv discutem seu próximo plano de ação. Mahiro está preocupado que List possa estar em perigo se estiver longe de Lawless por muito tempo. No entanto, Misono diz a Mahiro que ele não está apto para a batalha e teria que ficar para trás para libertar Kuro da esfera. Quando os outros partem, Mahiro fica de coração partido. Tudo o que ele queria fazer era salvar List, mas acabou causando complicações. Ele está infeliz por sempre ter dependido de Kuro para fazer qualquer coisa, e por ter um histórico de fraqueza e decisões terríveis. Ele começa a chorar quando pensa em como não pode ajudar Kuro, mesmo quando Kuro mais precisa dele. De repente, uma voz vem de dentro do orbe e provoca List por estar chorando. Ele vê um Kuro em miniatura dentro da bola e fica encantado por Kuro estar vivo. Kuro não tem explicação para o que aconteceu, mas tem certeza de que não há ameaça à sua vida. O gato preguiçoso sugere que Mahiro o deixe dentro do orbe, já que ele nunca vai conseguir fazer nada. Mahiro promete devolver Kuro ao normal a todo custo para que possam treinar e se tornarem mais fortes juntos. Se eles vão lutar contra Tsubaki e suas subclasses, então precisam ser fortes. Mahiro apresenta a esfera para Misono e os outros. Infelizmente, ninguém mais consegue ver o Kuro em miniatura ou ouvi-lo falar. Tetsu ignora suas excentricidades e arranja uma arma para quebrar a esfera. Ele acredita que Kuro escapará assim que a bola for aberta e está preparado para quebrá-la. Quando está prestes a golpear a bola, Mahiro o impede e se oferece para fazer isso. Ele acha que será eficaz, já que é o Eevee de Mahiro. Passou-se um tempo e os garotos tentaram todas as armas para tentar abrir a bola, mas todos os métodos falham. Krantz aparece com um mascote e anuncia que List está desaparecido. Mahiro rapidamente se desculpou e assumiu a culpa, insistindo que Higan só conseguiu capturar List porque List estava protegendo-o. Isso é verdade, mas não julgamos órfãos. Todos se reúnem em volta da mesa para formar outro plano, e Misono informa que resgatar os reféns é a prioridade deles. Enquanto discutem, preparam planos e alguém sugere que o restringam e o escondam da vista. Mahiro pede que libertem Lila quando não tiverem mais utilidade para ele, mas Misono discorda. Eles discutem por um tempo, mas Mahiro insiste e Misono eventualmente concorda. Lila fica chocada com o gesto gentil, e Mahiro assegura-lhe que prefere lidar com as coisas de forma pacífica e sem conflito. Krantz revela uma pistola de água e afirma que é eficaz contra os vampiros. Os outros se perguntam se ele perdeu a cabeça, mas ele demonstra a água colocando uma ponta na palma da mão de Hugh. A água faz efeito e Hugh é imediatamente nocauteado. Krantz explica que a água é sagrada e que muitas ferramentas sagradas repelem vampiros. Mahiro descobre que Krantz visita um negociante de antiguidades peculiar para comprar os itens. Mahiro sabe que o negociante de antiguidades deve ser a Eve of Envy. Misono protesta contra obter a ajuda do antiquário porque ele não é confiável, mas Mahiro precisa de respostas sobre como reverter Kuro ao seu estado normal. Eles decidem se separar, com Mahiro indo encontrar o negociante de antiguidades, enquanto os outros planejam resgatar List e seu servo do esconderijo de Tsubaki. Mahiro pede desculpas a Krantz por não ficar para ajudar a recuperar List. Krantz conta a ele um pouco sobre a última vida de List. List sempre quis ser um grande músico e treinou arduamente até ser reconhecido como um prodígio ainda criança. Seus pais decidiram assistir a um de seus shows e List ficou tão nervoso que seu cabelo ficou branco. Apesar do pânico, List teve uma performance tão bela que o público o chamou de anjo que desceu dos céus. Krantz aconselha Mahiro a não considerar seus talentos baixos, mas a focar no que ele quer se tornar. Mahiro embarca no ônibus para ir à loja de antiguidades. O ônibus inteiro fica vazio após várias paradas, mas Mahiro permanece no trem. De repente, uma raposa preta aparece ao lado de Mahiro. Mahiro se assusta e então fala com a voz de Tsubaki. Reclama que sua subclasse não está com Mahiro e causa uma explosão de energia dentro do trem. No entanto, todo o encontro é apenas uma ilusão, pois Mahiro se encontra no estacionamento com o trem intacto. Ele corre para encontrar urgentemente o antiquário enquanto Tsubaki e os outros concordam em emboscar Misono. Mahiro chega à loja de antiguidades e um estranho dentro do navio se dirige a Mahiro como Mikuni, pensando que ele é o verdadeiro antiquário. A porta se abre e um cara maluco aparece. Ele está vestido com algo que parece um jaleco e ri maniacamente.
Ele leva Mahiru para dentro da loja e Mahiru descobre que Mikuni não está atualmente na loja. Quando Mahiru se apresenta como a Eva de um vampiro, a figura excêntrica entra em frenesi. Ele expressa seu desejo de experimentar em Mahiru e se apresenta como Johan. Ele escreve o nome de Mahiru na testa de Mahiru, porque esquece os nomes das pessoas muito facilmente. Mikuni chega e ataca Johan por mexer na sua loja durante sua ausência. Ele se reapresenta a Mahiru e Mahiru descobre que Mikuni é o irmão mais velho de Misono. Johan interrompe e pede para ver Kuro. Mahiru revela a bola e explica que ele precisa de ajuda para reverter Kuro ao normal. Johan admite que nunca viu algo assim com Servamps. Ele mal pode esperar para começar a experimentar com Mahiru, e joga Mahiru em seu laboratório secreto através de uma porta de espelho giratória. Enquanto isso, os outros estão formando um plano no resort. Eles tentam descobrir o esconderijo de Tsubaki a partir de todas as fotos no telefone. Depois de um tempo de busca e vigilância, eles encontram o prédio certo, um edifício maciço de cerca de 45 andares. Hyuga explica que o prédio é alto o suficiente para manter List e Lawless separados, enquanto os mantém relativamente fracos. Misono levanta a hipótese de que Tsubaki e Raigen estariam protegendo os reféns em seus recintos. Tetsu está cansado e sai para descansar. Quando os outros perguntam por que ele está saindo enquanto planos cruciais estão sendo feitos, ele os assegura de que confia no julgamento deles e fará o que pedirem. Johan continua a realizar vários testes em Mahiru e a coletar diversos dados dele. Mahiru se cansa das reclamações de Johan e pede para ele verificar Kuro em vez disso. Mikuni intercepta e pergunta a Mahiru se ele está pronto para derrotar Tsubaki assim que liberar Kuro. Mahiru fica surpreso porque acha que é impossível matar um vampiro. Mikuni admite que vampiros são imortais, mas ele ensina Mahiru que eles podem ser mortos. Subclasses podem ser mortas quando um Servamp suga seu sangue. Servamps também podem ser mortos se os presentes dados a eles por seus Eves forem destruídos da maneira certa. Mahiru também se lembra de que deu um sino a Kuro quando o pegou. Ele fica cauteloso em perder o sino, mas está mais preocupado em salvar Kuro. Ele se vira para Johan, que lhe diz que não há registros da condição atual de Kuro. Mahiru tem certeza de que Johan não é um vampiro e pergunta por que ele é obcecado por vampiros. Ele descobre que Johan é ainda mais perturbado do que pensava. Johan está apenas fascinado pela natureza destrutiva dos vampiros e pelo imenso poder de Kuro, que nunca foi derrotado. Enquanto conversam, ele dá a Mahiru uma xícara de chá, que Mahiru bebe imediatamente. Mahiru desmaia assim que prova a bebida e luta para se mover. Johan e Mikuni explicam que o chá contém uma poção que enviará Mahiru para a mente de Kuro. Dessa forma, eles podem entrar em contato e conversar. Tsubaki está impaciente, pois não consegue encontrar sua subclasse em lugar nenhum. Nesse momento, os Eves o chamam e informam que ele deve ir para a troca. Tsubaki se preparou para ir sozinho, mas suas subclasses queriam ir em seu lugar já que era uma armadilha. Ele insiste que ficará bem e parte sozinho. Os Eves estão espionando e informam Hyuga assim que Tsubaki sai. Eles entram furtivamente no hotel com disfarces e Krantz pergunta sobre os quartos. Misono e Lily entram furtivamente em um elevador para acessar os andares superiores, mas Sakuya entra no elevador com eles. Ele sabe que Misono está com o resto dos Eves e aperta o botão de emergência. Todo o hotel é mergulhado em um blackout assim que Sakuya aperta o botão. O elevador começa a cair sem a energia para puxá-lo para cima e Misono se prepara para lutar contra Sakuya com Lily. Ele instrui o resto dos Eves com seus servos a entrarem em ação. Tsubaki chega ao ponto de encontro para a troca, e é confrontado por 5 mascotes diferentes. Tsubaki acha super ridículo ser confrontado por mascotes e se pergunta o que eles poderiam estar planejando. Ele logo descobre que os mascotes são todos subclasses de Lawless, e exigem que ele liberte Lich e Lawless. Tsubaki mostra aos mascotes que saiu do hotel com as chaves de onde os reféns estão trancados, e isso é um ponto direto de que eles estão presos no hotel até que ele volte. Os mascotes também informam Tsubaki que sua subclasse está dentro de um dos mascotes. E Tsubaki fica cauteloso com seus ataques para não ferir sua própria subclasse. A luta continua, e os mascotes demonstram uma força esmagadora. Tsubaki eventualmente fica sério e anuncia que não sairia se não recuperasse sua subclasse. O elevador chega ao andar inferior e Misono entende que eles têm muito pouco tempo antes de Tsubaki voltar. Ele se lembra dos planos para lutar contra as subclasses capazes de batalha, e como elas seriam distribuídas. Quando o elevador se abre, Misono fica chocado ao encontrar o andar inferior vazio. Sakuya revela que tudo foi uma mentira desde o início e que List e Lawless não estão escondidos longe um do outro. Eles não estão em nenhum tipo de perigo. O plano era atrair as Eve e todos os Servamps para o hotel para que pudessem ser derrotados por Tsubaki e suas subclasses. Quando Tetsu e Hyuga chegam ao último andar, eles ficam surpresos ao ver que o resto das subclasses os aguardam. Tetsu se preocupa que estão em desvantagem numérica, mas Hyuga o assegura que cuidará das subclasses. Misono e Lily estão tendo problemas com Sakuya, que ataca com uma motosserra. Misono está preocupado com Hyuga, que caiu em uma armadilha, e quer escapar para lhe dar reforço. Mas Sakuya continua a contê-los com sua motosserra. Misono decide recorrer a ataques mentais e tenta deixar Sakuya irritado. Sakuya explica que Tsubaki não está apenas interessado na morte dos Servamps. Ele está em busca de uma chave, e ele tem certeza de que a guerra o levará à chave.
Licht acorda amarrado em um quarto estranho. Ele se pergunta onde está e repreende Lawless por sua situação atual. Lawless pode ouvir a voz de Licht e acha que é porque suas mentes estão conectadas. Lawless grita sobre como a vida não significa nada e que todos eventualmente morrerão. Ele tem certeza de que Licht morrerá em breve, e isso seria tudo. No entanto, Licht retruca e insiste que ele sobreviverá. Eles se perguntam por que conseguem se ouvir tão claramente, e Lawless propõe que talvez estejam na sala ao lado um do outro. Logo, eles continuam sua discussão sobre sonhos e o significado da vida novamente. A discussão continua a se intensificar, e os dois começam a gritar. De repente, Licht derruba a parede e entra na cela de Lawless. Lawless fica impressionado, mas Licht ignora sua reação e pede para lutarem. Enquanto isso, Mahiru aparece em um mundo estranho e se encontra em um deserto vasto. Ele encontra a criatura dentro de Kuro, responsável pelo poder, e pergunta onde Kuro está. A criatura lhe diz que Kuro não quer vê-lo, mas Mahiru continua a procurar. Ele ouve o som dos sinos de Kuro e tenta segui-lo. Mahiru anda por todo o deserto e não encontra nada, até que cai no chão e percebe que o som vem de baixo do deserto. Mahiru se pergunta como poderia chegar abaixo do deserto, e lembrando das lições de Licht sobre o poder da imaginação, corta um pedaço do chão com a palma da mão. Ele encontra água debaixo do deserto e nada até chegar a uma frota de escadas. Ele desce as escadas e se aproxima de uma porta, mas de repente aparece em outro lugar. Ele se encontra em uma mesa com o resto dos 7 Serviamps. Hugh anuncia ao Serviamp que eles estão se reunindo para discutir o pedido de C3 e se devem matar o alvo ou não. Enquanto discutem, Mahiru percebe que está nas memórias de Kuro e que essa era a história que Lawless queria contar a ele. Os Serviamps se recusam a sucumbir uns aos outros, e Mahiru percebe que o alvo é o homem que criou todos os Serviamps. Alguns deles acham que ele é muito perigoso e não deveria ser deixado vivo. O outro pensa que ele não fez nada de errado e que deveria ser deixado em paz. Como chegaram a um impasse, Hugh pede a Kuro para dar seu voto e desempatar. Kuro não hesita e vota para matar o homem. Ele até se oferece para fazer isso sozinho e acabar com o assunto. Lawless fica furioso e grita com Kuro. Ele não acredita que Kuro escolherá assassinar o criador deles em vez de salvá-lo. No entanto, Kuro já tomou sua decisão porque acha que a criação de vampiros não é uma coisa boa. Os outros Serviamps contêm o furioso Lawless, e Kuro vai embora. Mahiru corre atrás dele e eles aparecem em outra das memórias de Kuro. Kuro chega à casa do criador deles e descobre que ele está realmente vivo. Kuro hesita e questiona sua decisão de matá-lo. De repente, vinhas surgem do chão para prender Mahiru e impedi-lo de observar a memória, mas Mahiru persiste. Ele percebe que Kuro está cheio de arrependimento ao cortar seu mestre. Quando Kuro termina, vemos outra memória de todos os outros Servamps dizendo a Kuro que o perdoam. Lawless se recusa a perdoá-lo e promete manter seu rancor com Kuro para sempre. Mahiru ainda está preso pelas vinhas e luta para segurar Kuro, que continua a se afastar arrependido. Quando a escuridão envolve Mahiru, ele aparece em outro lugar e encontra a criatura anterior em suas mãos. Ele rapidamente solta e a criatura o parabeniza por ter chegado tão longe. Ele informa Kuro que o lugar onde estão contém todos os segredos de Kuro e oferece a Mahiru armas para desvendar os segredos. Mahiru recusa a oferta e se aproxima de uma enorme parede que o separa de Kuro para bater. Ele chama por Kuro e se apresenta como Mahiru. Uma porta aparece e Mahiru atravessa a porta até encontrar Kuro. Kuro está em um estado perpétuo de arrependimento e se pune pelas ações que tomou, e aparentemente ele está assim em sua mente há séculos. Felizmente, nosso garoto aparece com o poder das palavras e ele facilmente dissipa todas as dúvidas e dores com algumas frases, curando Kuro e resgatando-o. Vemos o passado de Lawless enquanto ele conversa com uma atriz que parece ser sua Eve. Ele reclama que a atriz começou a levar sua carreira menos a sério, e está em queda livre, mas ela não se importa. Ele assiste ao concerto de Licht e fica impressionado com o talento do garoto gênio. Lawless decide matar a atriz, que também era sua Eve. No presente, todos estão no hotel e Licht acabou de derrubar a parede para entrar no quarto de Lawless. Ele informa a Lawless que pretende matá-lo ali mesmo, e isso diverte o Servamp. Ele revela que acha que Licht também é comum e expressa seu desejo de matar Licht ali mesmo. Os dois começam a lutar e o hotel treme. Lawless percebe que é difícil para ele se mover, e seus ferimentos mal estão cicatrizando. Embora ele tenha certeza de que Licht também está em um estado terrível, os dois continuam a atacar um ao outro. Com cada troca, Licht leva vantagem, constantemente pisando na cabeça de Lawless. No entanto, Lawless continua a revidar. Quando percebe que Licht não está recuando, Lawless para de lutar e guarda sua arma. Ele admite que Licht é incrível e sugere que parem a luta. Infelizmente, Licht recusa e desafia Lawless novamente. Ele insulta Lawless e critica seu modo de vida e filosofia nihilista, como Lawless não se importa com nada e não tem ambições. Lawless fica enfurecido e a escuridão envolve Licht. Aparecemos no passado de Lawless, onde ele persegue sua Eve, uma princesa despreocupada chamada Ofélia. Ofélia salta de uma árvore para pegar uma fruta, mas Lawless a salva. Lawless sempre esteve por perto desde que Ofélia era uma garotinha, e ele assistiu enquanto Ofélia crescia e se tornava uma bela princesa.
Depois de um tempo, Ofélia anuncia a Lawless que vai se casar. Seu pai a prometeu ao príncipe do reino vizinho para evitar a possibilidade de uma guerra. Lawless implora a Ofélia que fuja com ele. Ele promete a ela liberdade e até mesmo vida eterna se ela decidir ficar com ele. Ofélia responde que não quer liberdade ou poder, mas quer ser um símbolo de paz para os países. E ela concorda com o casamento. Bro é um simp e fica sentado assistindo seu interesse amoroso se casar com outra pessoa. Eles tentam esconder a identidade de Lawless, mas ele é descoberto e capturado. Ofélia o ajuda a escapar e Lawless tem que se esconder e observá-la viver de lado. Infelizmente, a paz não dura, e outra guerra estoura. Lawless ouve alguns dos nobres planejando matar Ofélia, pois é a única coisa que garante a paz. Ele se infiltra no palácio e conta a Ofélia sobre seu destino, pedindo que ela fuja com ele novamente. Ofélia se recusa a partir e diz a Lawless que está pronta para morrer. Ela rejeita Lawless, apesar da garantia de segurança que ele oferece, porque não quer segurança ou liberdade. Ela só quer paz eterna para os países, mesmo que isso custe sua vida. Fala sobre ser iludida. Lawless chora e jura matar todos que tentarem machucá-la, mas Ofélia o proíbe de fazer isso. Quando chega a hora da execução, Ofélia faz um discurso eletrizante para os cidadãos de ambos os países. Suas palavras são penetrantes e convincentes, e ela os incita a derrubar suas barreiras e continuar vivendo em paz. Dizem que seu discurso de execução é o maior da história, inspirando mais pessoas do que Gold Roger. Eventualmente, ela é executada, e as duas nações se fundem. Uma estátua dela é erguida como um monumento de paz. As crianças falam de um ouriço que, segundo rumores, tem guardado a estátua por séculos. Elas não tinham ideia de que era Lawless, que se recusava a deixar a estátua de uma garota que o rejeitou e continuava a chorar como um inútil. Ki aparece e o avisa que Servamps não devem se apaixonar por suas Eves. Ele apresenta a Licht uma carta de Kuro, convocando todos os Servamps para uma reunião para discutir um assunto urgente. Acontece que a reunião é para discutir se devem matar o criador deles, e é por isso que Licht está tão furioso. Ele acreditava que o criador era a coisa mais próxima que tinham de uma família, e que ele deveria ser poupado. Ele também queria promover a filosofia de paz de Ofélia tanto quanto pudesse, mas Kuro insistiu em matar o criador deles. Lawless está de coração partido e retorna à nação, mas fica devastado com a visão. Uma nação mais forte atacou o reino que Ofélia morreu para estabelecer, e eles reduziram tudo a escombros. Ele assiste enquanto o último monumento do reino, a estátua de Ofélia, desmorona no chão. A dor e a tristeza enlouquecem Lawless, e ele se torna o ser niilista que Licht conhece. Ele agora acredita que nada importa, e que nenhuma vida é especial. Todos morrem. A memória termina, e vemos Licht sentado e assistindo enquanto as cortinas se fecham. Uma criatura está ao lado dele, e Licht a reconhece como a manifestação de Lawless. Licht se levanta e sobe ao palco, revelando um piano. Licht começa a tocar, e todas as memórias de Lawless começam a voltar para ele, mas desta vez ele tem o poder avassalador das palavras encorajadoras de Licht para guiá-lo. Um verdadeiro salvador. Lawless percebe que poderia ter feito o que quisesse, já que deveria ser Lawless. Ele poderia ter salvado Ofélia e feito uma vida melhor com ela. No entanto, agora ele tem algo diferente que quer proteger. Ele quer proteger Licht a todo custo e preservá-lo pelo máximo de tempo possível. Ele revela a placa de identificação que Licht lhe deu como presente, uma placa com seu nome. Ele não seria mais o Lawless da ganância. Agora ele é Hyde, o nome que Licht originalmente lhe deu. Vamos continuar com Lawless, porque é simplesmente incrível. Os dois quebram a parede de sua prisão juntos, mas são confrontados por Higen, que está determinado a impedir sua fuga. Lawless está animado para lutar contra um inimigo poderoso, e Higen se apresenta aos dois. Licht rouba a cena e pede a Lawless para ficar de fora enquanto ele luta sozinho contra Higen. Lawless se recusa, e os dois começam uma discussão patética sobre quem enfrentará Higen. Higen está animado e seu sangue começa a ferver. Ele invoca chamas e pede aos dois que o ataquem juntos. A luta começa imediatamente, e eles avançam contra Higen, que está envolto em chamas. Lawless ataca Higen, mas ele desvia e contra-ataca. Ele causa um pequeno corte no rosto de Lawless, que rapidamente se incendeia com chamas. Licht lembra Lawless que Higen tem a habilidade de causar chamas se ele os arranhar ou ferir. Licht lembra Lawless que eles não podem prolongar a luta por muito tempo, e os dois realizam um ataque em pinça em Higen. Licht acerta um soco forte em Higen, e eles o jogam contra a parede. No entanto, Higen ainda está de pé. Eles continuam a atacá-lo com ataques coordenados, trocando de posição como Itadori e Itodoi. Higen fica sério e tira as luvas. Ele toca Licht, mas não causa uma ignição. Em vez disso, ele prova parte do seu sangue e invoca chamas muito poderosas. As chamas formam um tornado que atravessa o teto do arranha-céu. Higen se tornou excêntrico e está no centro de um inferno que Licht e Lawless não conseguem se aproximar. Enquanto isso, Sakuya conta a Misono e Lily sobre Tsubaki. Misono se pergunta por que ele contaria os planos de Tsubaki, mas Sakuya acha que não importa, já que não os deixará sair do porão. Ele ataca Misono com uma motosserra e quase acerta o rosto de Misono. Sakuya revela que sabe como parar um Servamp. Isso é feito destruindo os presentes que suas Eves lhes deram, e um pequeno relógio ao redor do pescoço de Lily é o presente de Misono. Ele invoca uma das espadas de Tsubaki e começa a atacar Lily, que se defende com sua foice. Felizmente, Mikuni aparece com seu Servamp, e eles encurralam Sakuya. Misono está furioso por Mikuni estar ajudando-o e insulta Mikuni.
Mikuni ignora os insultos infantis de Misono e pede que ele resgate seus amigos em vez disso. Misono sai com Lily enquanto Mikuni fica com seu Servamp para conter Sakuya. Tetsu também está lutando contra o resto das subclasses com Hug. Ele invoca morcegos de dentro do caixão e Hug controla os morcegos para atacar as subclasses. As subclasses defendem-se facilmente dos morcegos e executam seu contra-ataque. O vampiro bobo da corte, Berukia, consegue prender Hug dentro de uma caixa, e após a contagem de 3, Hug desaparece da caixa. Misono e Lily aparecem em seguida, e Berukia informa que Hug já se foi. Misono está furioso por terem subestimado as subclasses. Embora Hug seja muito mais forte do que eles, as subclasses já têm um plano elaborado para capturar Hug. Misono percebe que estão em desvantagem numérica. Heigen está restringindo o par ganancioso no andar superior, e Hug está atualmente desaparecido. Tetsu tenta lutar contra as subclasses sozinho, mas Otogiri o captura com suas cordas. De repente, antes que Misono possa dar a ordem para todos recuarem, todo o hotel começa a tremer enquanto algo sobe pelas suas paredes. Todos ficam paralisados ao ver Mahiru montando uma besta enorme. Kuro não aparece como um gato. Em vez disso, ele aparece como um leão gigante. Ele ruge e isso ressoa por toda a cidade. Ele é tão imenso que Tsubaki pode facilmente avistá-lo no topo do hotel de longe, e Tsubaki fica animado. Kuro retorna em sua forma humana, e Mahiru invoca sua vassoura, preparando-se para fornecer reforço para o resto dos Servamps e seus Ives. Mikuni chama seu Servamp, Jotota, e eles sobem as escadas para ver Kuro e Mahiru. Mahiru descobre que Hyuga foi teleportado para um local desconhecido e que os outros ainda estão lutando dentro do hotel. Ele assegura aos outros que eles vão resgatar Licht e Lawless, e depois vão resgatar Hug. Ele transforma sua vassoura em um bastão e enfrenta as subclasses com os outros. Otogiri ataca primeiro com suas marionetes, mas Mahiru e Kuro a derrotam em um único movimento, nocauteando-a no processo. Berukia fica chocado e avança contra Mahiru junto com Shamrock. Kuro responde criando asas enormes nas costas e disparando espinhos das asas. Mahiru reforça os espinhos com seu bastão, e eles derrotam Berukia com Shamrock em um único ataque. Higen derrotou Lawless e Licht, e ele se prepara para sair para resgatar as outras subclasses do renovado Kuro. Lawless reconhece o leão enorme como Kuro. É a forma original de Kuro que ninguém viu há séculos, e ele se pergunta como Mahiru foi capaz de mudar Kuro e trazer de volta a verdadeira força de Kuro. Ele luta para se levantar e ataca Higen novamente, mas está muito fraco, e Higen o derruba. Ele pede a Lawless para se render ou ele matará Licht. O sádico Licht responde antes que Lawless possa, e ele diz a Heigen que nunca se renderá até que Heigen esteja sob seus pés. Heigen explica que ele só quer fazer Tsubaki feliz, e continuará a matar até que isso aconteça. Enquanto segura Licht em suas mãos, Licht desenha um piano em seu corpo. O desprevenido Heigen observa com diversão até que Licht ativa o piano e envia uma onda poderosa através do corpo de Heigen. Lawless fica impressionado com a inteligência de Licht, mas isso só enfurece ainda mais Heigen. Licht invoca seu piano, e assim que começa a tocar, a roupa de Lawless muda e ele se transforma em um herói estranho. Ele de repente se torna extremamente poderoso e envolve todas as chamas de Heigen, apagando-as. Ele começa a brincar com Heigen e atinge Hogen com seu golpe final. Com Heigen derrotado, Licht se prepara para se juntar aos outros, mas desaba de exaustão e Lawless fica ao lado dele. Os dois conversam e Licht o lembra de deixar o passado para trás e focar no presente. Mahiru e Kuro chegam na sala e ajudam o exausto Licht. O restante dos Ives e Servamps se reúne após derrotar todas as subclasses. A missão para resgatar o Par da Ganância é um sucesso, mas eles perderam Rui no processo. Mahiru pergunta por Lila e descobre que ele está dentro do caixão de Rui. Isso significa que os mascotes têm um refém falso com eles. Mahiru pede a Kuro para falar com Lawless, e Kuro faz isso com hesitação. Ele se aproxima de Lawless e pede desculpas pelo passado. Os irmãos se perdoam, e Lawless agradece a Mahiru por ajudá-los a resolver sua longa disputa. Ele revela que seu nome é Hyde, e até mostra sua etiqueta para os outros. No entanto, Lila está furioso e consumido pela raiva. Ele se recusa a deixar o Servamp que massacrou todos os seus amigos viver livremente e rir. Ele não quer que Lawless tenha um final feliz, então ele pega a etiqueta de Lawless antes que alguém possa reagir. Ele declara que vingará todos os seus amigos destruindo Lawless para sempre. Mahiru implora para que ele não faça isso, e pede a Lila que devolva a etiqueta. No entanto, Lila hesita. Ele pede a Mahiru que o perdoe, porque acredita que precisa vingar seus amigos. Tsubaki aparece de repente ao lado de Lila, e está feliz por finalmente encontrar sua subclasse desaparecida. Ele pede desculpas a Lila e recebe a etiqueta, preparando-se para enfrentar todo o esquadrão sozinho. Misono fica chocado que Tsubaki voltou tão rapidamente e permanece paralisado de medo. Tsubaki está impressionado que eles derrotaram Hogan e maravilha-se com o nível de dano que causaram ao prédio. Tsubaki continua a jogar a etiqueta nas mãos enquanto se aproxima de Kuro. Licht se prepara para atacar, mas Lawless o impede. Ele sabe que Licht está muito exausto para aguentar contra Tsubaki, e ele também está fraco. Ele se volta para Kuro, que é o único Servamp presente que pode igualar Tsubaki em força. Tetsu está impaciente e pergunta se ele sabe o que aconteceu com Ryui. Tsubaki explica que a caixa especial de Berukia teleportou Rue para uma caixa menor em sua posse.
É uma técnica de transporte, e ele tem Rue em seu poder. Mahiru pergunta a Tsubaki quais são seus propósitos, e Tsubaki explica que seu único propósito é limpar a bagunça de seu mestre. Ele foi criado como uma arma para matar o resto dos Servamps. Ele revela sua mão direita, que está completamente preta, e invoca uma espada. Ele atinge a etiqueta com essa espada e Lawless grita. Uma névoa densa começa a sair de Lawless e rapidamente envolve toda a sala. Tsubaki se preparou para acabar com ele, mas Kurou o impediu. Kurou admite que Tsubaki é seu irmão, porque apenas o criador deles é capaz de criar um monstro tão poderoso quanto Tsubaki. Tsubaki revela que tem procurado pelo Leão Negro que matou seu mestre e pergunta pelas últimas palavras de seu mestre. Tsubaki está furioso por não ter presenciado o último momento de seu mestre, matá-lo. A névoa continua a ficar turbulenta, e os outros acham difícil permanecer de pé. Liszt encontra Lawless como um porco-espinho, e sugere que todos escapem para os andares inferiores. No entanto, Mahiru se recusa a viver, e apenas continua a ajudar Kuro. Kuro para a espada de Tsubaki, e diz a ele que está disposto a conversar. Ele quer discutir seus erros e fazer as pazes com Tsubaki. O excêntrico Tsubaki está cego de raiva e sede de vingança, e por isso ele recusa. Ele fica todo filosófico e dá várias razões pelas quais deve vingar seu mestre e matar todos os Servamps. Tsubaki de repente começa a puxar toda a névoa para si até que não haja mais névoa à vista. A tensão aumenta até que uma luz vermelha emana de seu corpo e se espalha pelo céu em um instante. Imediatamente, espadas começam a chover sobre os civis por toda a cidade. Todos encontram abrigo enquanto os prédios começam a tremer com a chuva incessante de espadas. Kuro fica furioso porque Tsubaki colocará em risco a vida de civis inocentes apenas para provar um ponto. Ele se aproxima de Tsubaki e Tsubaki atira espadas nele, mas Kuro desvia as espadas. Ele agarra Tsubaki e dá-lhe outra chance de parar e resolver tudo com uma conversa de qualidade, como casais de verdade fazem. Infelizmente, Tsubaki invoca espadas que o apunhalam de todas as direções. Kuro não revida. Em vez disso, sugere que expressem sua dor em uma conversa. Nosso garoto ficou mais forte, mas agora é um terapeuta. Falar sobre um rebaixamento. Enquanto isso, Mahiru ainda está procurando os dois Servamps, e ele encontra Mikuni, que pede para ele escapar enquanto pode. Eles bloqueiam a cabeça. Mahiru recusa e insiste que tem que ajudar Kuro. Mikuni diz a ele que lidar com Tsubaki é problema de Kuro, e Mahiru tem seu momento de cabra. Ele encara Mikuni e informa que é o Wave de Kuro. Isso significa que eles podem enfrentar tudo juntos. A aura dele é tão massiva que Mikuni deixa Mahiru ir. Enquanto isso, Tsubaki feriu Kuro terrivelmente e se prepara para lançar outro ataque, mas Mahiru o impede. Tsubaki dispara uma de suas espadas que corta o rosto de Mahiru, e Kuro fica furioso, transformando-se em sua forma de leão massiva. O edifício começa a tremer e certos andares desabam. Escombros estavam caindo em direção a Liszt e Lawless, mas Rhodes apareceu do nada e os salvou. Vira-se para encontrar os membros do C3. Eles tinham evacuado todos os civis para a segurança e cercado o hotel com os Mad Dogs para garantir a derrota de Tsubaki. Eles também ajudaram o resto dos Servamps a ficarem seguros, e Tetsu encontra Hyuga em uma ambulância. Sakuya também está indo em direção ao teto para ajudar Mahiru. Kuro facilmente restringe Tsubaki com suas patas, mas Tsubaki continua a provocá-lo. Mahiru chama Kuro e pede para ele deixar Tsubaki ir, mas Tsubaki responde ao gesto gentil enviando uma espada voando em direção a Mahiru. Sakuya aparece e entra no caminho do ataque, recebendo o dano no lugar de Mahiru. Kuro não pode mais tolerar Tsubaki e se prepara para arrancar sua cabeça, mas Mahiru se coloca entre os dois. De repente, o peito de Tsubaki se abre como uma fechadura, e o bastão com Mahiru se transforma em uma chave. Ele rapidamente insere a chave no peito de Tsubaki sem hesitar, e é imediatamente atraído para as memórias de Tsubaki. Depois que ele foi criado, seu professor deu-lhe o mandato de vigiar seus irmãos mais velhos enquanto o informava que ele tinha o poder de destruí-los. No entanto, após o ataque de Kuro, Tsubaki se torna hostil e jura usar seus poderes para destruir seus irmãos. Tsubaki se volta para Mahiru, em suas memórias, e o ataca. E esse ataque transcende para a realidade, mas Kuro intervém e para o ataque. Tsubaki invoca um mar de espadas e começa a lançá-las em direção à dupla. Kuro luta para bloqueá-los e pede a Mahiru para escapar, mas Mahiru fica ao seu lado e eles lutam juntos contra a chuva de espadas até que Mahiru se aproxima o suficiente de Tsubaki e o abraça. Tsubaki congela e todas as suas espadas desaparecem. Mais tarde, Mahiru chega ao abrigo com Kuro e se encontra com os outros. Tsubaki pode ser visto curando Sakuya. Ele diz a Sakuya que ele está livre e pede para viver sua vida. Tsubaki não guarda mais rancor contra seus irmãos e o ódio desapareceu. A vida continua como de costume para o resto dos Servamps e as subclasses são jogadas na prisão. Mahiru e Kuro continuam a viver juntos, evitando coisas problemáticas e vivendo de forma simples.